ficou no pensamento, voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Prazer estar com vocês nesta noite agradável de sexta-feira. Meu nome é Raimundo, mais conhecido como Rai, sou de Guarulhos, sou voluntário do Centro Espírita Jesus é o Caminho, e lá eu faço parte da evangelização infantil que acontece aos sábados. E desde já agradeço a Deus pelo convite, e que possamos ter uma noite agradável de instrução, bastante conhecimento, e que possamos estar sintonizados com a espiritualidade neste momento. Se temos problemas, deixemos lá fora, depois a gente pega para resolvê-los, e vamos estar agora com Jesus e com os amigos espirituais nos intuindo nesta noite. Então, eu sempre começo meu trabalho com uma prece. Então eu vou começar com uma canção. Se vocês souberem a letra e quiserem cantar, fique à vontade, que assim melhora mais a vibração, o ambiente e a harmonização da casa, tá bom? Pai nosso que estás no céu,
maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Que assim seja. Obrigado. Pessoal, vou trazer uma canção aqui que eu compus em 2009 e ela fala de Jesus. Ela fala de Jesus à luz do Espiritismo. Um Jesus que passou e passa por diversas existências, assim como nós estamos galgando esse caminho e vamos chegar à redenção. Essa canção se chama Vamos chegar a nossa plenitude. Vamos chegar à nossa plenitude. E essa canção se chama O Sagrado Peregrino. Das palavras o remédio, tua paz que silencia os corações. Esta luz que aclara as sombras do passado, permitindo evoluções. Traz pelas vidas eternas lições. Vivência em bendita orações, o sagrado peregrino consagrado sob a luz da imensidão. És a força que resgata e conforta, conduzindo multidões. Tens que viver nas leis da reencarnação. Tudo sem ti é pleno de ver.
Obrigado. E vamos tocando em frente. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais sorte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Obrigado. Eu vou falar alguma coisa sobre Ercília, mas depois eu gostaria que Deus a complementasse. Ercília é presidente da Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas. Ela é psicóloga, hein, gente? Cuidado com a reação de vocês. Só para brincar um pouquinho. Você podia fazer um pouco mais da apresentação da Ercília, por favor? Só que eu preciso da pasta.
Inclusive a Ercília tem o livro dela à venda na nossa livraria e tem pouquíssimos exemplares. Quem quiser tem que correr para comprar. A Ercília Zilli é psicóloga clínica, em abordagem zondiana, mestre em ciências de religião pela PUC e pós-graduada em administração de empresas, de administração para organizações do terceiro setor pela GV. Apresentadora de programas Novos Rumos, da Rede Boa Nova, e fundadora da ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas. Fora tudo isso, ela é uma grande voluntária da Seara do Mestre e uma amiga desta nossa casa. E com muito carinho nós convidamos para brindar no nosso aniversário. É com você, Ercília. Se você puder ir para frente. Oi? Se eu não pisar no riscado aqui. Boa noite. Mais uma vez, uma alegria imensa estar aqui no 3 de outubro. Você lembrou da sua mãe e toda vez que eu venho a convite para o 3 de outubro, eu também venho em homenagem à minha mãe, que faria aniversário no dia 3 de outubro. Então, minha mãe era uma pessoa espírita desde sempre, médium, e a gente sempre foi criado nesse meio espírita. E ela era muito engraçada, porque eu fico imaginando, se eu falasse, eu preciso ir ao cemitério. Eu imagino minha mãe falando assim, fazer o que se eu estou aqui? Né? E então, eu acho que essa visão espiritual das relações e da vida nos conforta, nos motiva e nos dá, então, um outro entendimento. Na realidade, o tema está dentro de um outro, que é o tema geral da semana, que é Espiritismo, Aprendizagem e Renovação, e dentro disso, a Deusa me disse que falasse sobre família e principalmente os novos formatos de família. Enfim, nada fácil. Nada fácil porque, bom, deixa eu ver como é que vai aqui. É aqui que tem que mirar? Bom, vamos ver. Só mostra aqui para mim. Qual que é? Ao contrário, aqui em cima. Tá ligado? Se virar para cá, né? Para ficar... Bom. Então, eu acho que quando a gente fala de família, e a proposta, nós vamos entrar nela quase que imediatamente, nós temos passado por grandes transformações, grandes mudanças. Mas o nosso lugar como espírita, ele não muda muito, em termos de doutrina, em termos de conhecimento, em termos de evangelho, né? E algumas questões, elas são muito bem colocadas no sentido de participar de toda essa transição, mantendo a coerência do ideal espírita. Então, família, ela é feita de grandes desafios. Vamos imaginar um condomínio chamado família. A família é um condomínio, cada um tem o seu espaço, todos têm direito aos espaços, mas todos têm deveres também. Então, família, ela tem regras. E regra não é para que a gente exclua, é para a gente se relacionar. Por quê? Porque como nós somos criaturas diferentes, nós temos que entender, acolher, colocar limite, aprender, cada um tem que aprender a se colocar dentro dessa diversidade toda da família. Então, tem aí uma série de regrinhas que muitas vezes a gente não percebe, que são os contratos, né? O contrato da relação familiar. Emmanuel nos diz que a família é uma organização de origem divina. A minha pergunta é, então, por que dá tanta confusão? Mas aí ele explica, ela tem uma função educadora e, portanto, ela tem objetivos. E ele diz que a família é uma organização de origem divina, formada por agentes diversos, porque nelas se encontram e reencontram. Com frequência,
afetos e desafetos. E olha só, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Gente, isso daqui é uma missão impossível. É uma organização de origem divina, mas é nisso que ela se move. É onde eu encontro, reencontro, amigo, inimigo, para ajuste e reajuste. Quando eu faço um ajuste, é sinal que aquilo que foi criado inicialmente ainda não está pronto, ainda não está perfeito, então eu preciso de um ajuste. Quando eu falo de reajuste, não vem dando certo há mais tempo do que eu imaginava. Então é uma escola, e como escola, como condomínio, como lugar onde se acolhe espíritos com esses objetivos, então nós temos aí já uma primeira dica, que não é uma relação fácil na maior parte das vezes. Claro que dentro da família tem relações que são muito boas, mas se a gente pretender que toda a família tenha umas relações muito boas, nós vamos nos frustrar quase sempre. Por quê? Porque somos ainda espíritos a caminho, dessa trajetória de evolução, então temos muita coisa a consertar ainda, a criar, a desabrochar, a evoluir, a trazer de dentro para o lado de fora. Então isso quem fala é o Emmanuel. Eu costumo dizer que família é a síntese de aspectos nossos não resolvidos. Ou seja, o que eu tenho que resolver em mim e com este grupo do qual eu faço parte neste momento, onde eu me encontro e reencontro, onde eu vou encontrar amigos, mas talvez também encontre inimigos. E entender que inimigo é aquele que muitas vezes tem uma opinião, uma posição diferente da minha, porque é muito difícil a gente lidar com aquele que é diferente, Então, essa síntese de aspectos nossos não resolvidos, ela também está falando de afinidades, e afinidades melhores, afinidades positivas, e aquelas afinidades que também não são positivas. E o lar é a garantia dos alicerces da civilização, segundo a espiritualidade. E aí eu pergunto, que tipo de lar? Qual é o tipo de lar que é a garantia dos alicerces da civilização? Então vamos pegar algumas definições ou alguns conceitos de família. Para a Lei da Maria da Penha, em 2006, ela passou por algumas modificações, mas isso não mudou. É uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados. Quer dizer, ou eu sou parente ou eu me considero aparentado, unidos por laços naturais, por afinidades ou por vontade expressa. Olha que isso aqui dá um estudo imenso, porque na realidade abarca quase tudo. Família, então, é por ser gente aparentada ou considera aparentada. Os laços são os laços naturais, os laços por afinidade e os laços daquilo que é porque eu quero. Eu sou dessa família porque eu quero. O IBGE, no censo de 2010, ele fala que família é um grupo de pessoas ligadas por laços de parentesco ou relacionamento romântico que vivem numa unidade doméstica. Porém, vivem numa unidade doméstica. Mas a gente também tem famílias, por exemplo, casais que moram cada um na sua casa e são família. Aqui já não cabe nessa definição. Em 2000 nós tínhamos por volta de 11 tipos de famílias, de laços de parentesco. Em 2010, 19 tipos. E hoje, com certeza, devemos ter mais de 100. Por quê? Porque é essa transformação constante. Isso aqui é só para a gente saber como é que é mais ou menos. A família nuclear, que é a família tradicional, pai, mãe,
crianças, a família reconstituída quando há uma separação e novamente existe uma união, filhos de lá, filhos de cá, filhos dali, né? Então é o nome que se dá, é família reconstituída. A família unipessoal, essa é interessante, né? Que é uma pessoa que mora sozinha, mas ela se considera parte de alguma família, né? Nós temos também a família anaparental, né? Que é a família acolhedora, a monoparental e a família eudemonista, né? Então tem aí uma série de questões que a gente vai olhar um pouquinho mais daqui para frente. Nós temos hoje, e acho que esse era um pouco do desafio da Edeusa, né? Por exemplo, a família homoafetiva. Se a gente falasse de uma família homoafetiva há 50 anos, ou mais, quando foi fundado o 3 de outubro, talvez as pessoas se espantassem, inclusive os espíritas. Talvez só Kardec se espantasse, né? Em que pese ter algumas regras de relacionamento expressas em Kardec. Mas hoje nós vemos com muita frequência famílias homoafetivas. Elas foram criadas agora, de certa forma elas sempre existiram, mas elas não apareciam de maneira clara, transparente, de uma maneira ostensiva e reivindicando direitos. A família, o trisal, eu não sei se foi no passado, mas enfim, eu fiz uma palestra num congresso e eu fui convidada a falar também desses temas leves. E deu um pouco de confusão, porque tinha um pouco de advogado, eu a única psicóloga, num determinado momento eu não podia falar de doutrina, só de psicologia. E aí tem alguns conceitos. Na nossa cabeça, no nosso entendimento, eu não vou pedir para levantar a mão, 3 pessoas formam um trisal, né, que é o casal de 3. Será que nós entendemos aqui, lá dentro de nós, se chegar aqui nós somos um trisal, viemos nos hospedar na sua casa, e somos nós 3, eu e meus 2 maridos, eu e mais minhas 2 esposas, nós 3 esposas ou nós 3 maridos. Como será que hoje ainda nós reagiríamos? Porque é difícil, né, olhar para dentro. Para fora é muito fácil, né? Mas olhar e conviver é um pouco mais complicado, porque bate em nós em algumas dificuldades que nós temos de sair de determinados modelos. E por outro lado, é importante entender como é que esses modelos se organizam, como é que eles surgem. Essa foi uma capa mais ou menos recente de uma Vejinha, da Vejinha São Paulo, talvez vocês tenham visto em algum momento, 2 rapazes que eles tinham negócios e um relacionamento a 3. Né? Talvez, não sei, é um trisal de homens, né? Com 3 maridos, portanto. E aí como é que funciona isso? É legal? Pode adotar filho? Como é que uma criança se refere às minhas 3 mães? Ou aos meus 3 pais? Ou aos meus 2 pais e a minha mãe, ou vice-versa? Enfim, como é que a sociedade, de uma maneira, está ou não preparada para lidar com esses modelos? Né? E eu estava meio com urticária para poder falar dessas questões no dia, mas eu tinha que ficar só num campo. E uma das participantes, do pessoal que estava ali no público, falou: olha, eu também sou psicóloga e atendo trisal, e as pessoas vivem muito bem. E eu falei, bom, porque psicólogo é uma raça difícil. Está sempre meio desconfiado com as coisas. Mas a moça também disse que era psicóloga. E eu falei assim, olha, eu nunca tive uma pessoa que me pagasse uma consulta para dizer que está bem. E se em 2 ou em 1, em uma relação mais convencional, as pessoas têm dificuldades,
Será que, como é que fica? Hoje ele procurou a outra e não me procurou. Ele gosta mais dela? Ou, que bom que procurou a outra porque eu não estou afim. Né? Ou, 3 mulheres de TPM. Ou 4, porque também dá para fazer um quadrisal. Né? Então, são essas questões que a gente precisa entender um pouco melhor. Portanto, eu não vim lançar a paz. Eu vim trazer a discórdia. Certo? Por quê? Porque não tem uma resposta, tem uma reflexão e um trabalho interno no sentido de qual é o meu limite. Por quê? Porque eu também tenho que respeitar o meu limite, não com uma rigidez que condene o outro, mas até onde eu posso ir justamente para não romper esse limite e esse equilíbrio. Né? E aí nós temos, né, a novela Avenida Brasil, em 2012, em que as 3 moças se casam. E antes também existia aí a figura, né, do poliamor, né, na novela. Então, as 3 moças que no final tinham o rapaz lá, que fazia parte do grupo num determinado momento, e elas resolvem se casar, as 3. E aí nós temos também na vida real, não na novela, e quando uma novela mostra um determinado modelo, às vezes choca, às vezes revela e às vezes ensina. Então, onde que é o nosso lugar? O nosso lugar é começarmos a trabalhar no campo do nosso entendimento e orientarmos os nossos filhos, netos, parentes, amigos, enfim, nesses conceitos todos, daquilo que vai ser enfrentado lá fora e como a pessoa vai se resolver. Então, o que acontece? Às vezes eu recebo pais com uma série de conflitos. E esse é o ponto. Não dá para precipitar e não dá para nivelar. Chega um casal de 2, um homem e uma mulher, uma família, portanto, nuclear, e diz assim: nós vamos te procurar, porque nós temos uma filha de 11 para 12 anos, uma menina que diz que é menino. Por falar nisso, nós já começamos um programa, ela já passou na primeira entrevista, a menina não foi junto, eu nunca atendo junto no primeiro momento. Nós já levamos, porque assim foi orientado, num serviço que é um laboratório responsável para atender população transexual e que tem uma primeira consulta, uma primeira entrevista, e se a pessoa passar nessa primeira entrevista, ela vai entrando gradativamente num programa de transição e futuramente de redesignação de sexo, lá culminando numa cirurgia. Então, qual era a pressa? A pressa é que a menina de 11 para 12 anos não podia menstruar. Ela precisava começar um bloqueio hormonal. Por quê? Porque se ela se via como um menino, como é que ela ia ter seios e ia menstruar? Então, é uma medida mais precoce, para que ela não tenha esses caracteres sexuais secundários e naturais, de tal maneira que ela não conviva com um corpo feminino estrito sensu, que já é feminino. E eu pensei assim, e aí ela já foi aceita no programa? Ela já foi. Eu falei: o que vocês vão fazer daqui para frente? Não sei, a gente está aqui. A mãe pronta para dizer: é minha filha e eu amo de todo jeito, seja ela como for. O pai bastante. Eu falei: mas antes de chegar no finalmente aí da história, como que é essa menina? Ela demonstrou alguma vez isso? Pequenininha, ela falou se ela era menino ou menina? Como é que é? Conta um pouco dessa história para mim. E aí diz assim: não, ela sempre foi uma menina com características femininas e nunca falou que pudesse ter o desejo de ser um garoto. Então, mas como é que é a relação dela na escola? E a gente foi explorando as falas.
E eu fui explorando para conhecer um pouco mais a garota, no relato dos pais. E aí eles me disseram o seguinte: ela passou por muito bullying na escola. Por alguma razão, as colegas dela, menina com 11 para 12, as colegas faziam muito bullying, não a aceitavam no grupo. Mas havia um motivo especial? Não. Ela era um pouco diferente? Não. E eu costumo dizer que criança é cruel, né? E às vezes vai lá e, por razões que não precisam ser concretas, começam, até por aliança, começam a fazer o bendito do bullying. Eu falei: isso foi contado lá na entrevista do laboratório? Não, ninguém perguntou. Falei: ué, como é que não perguntou? Ela passou na primeira entrevista e vai ter mais uma, e aí ela já começa a fazer o bloqueio hormonal? Oi? Né? Aí eu falei: olha, seguinte, não tem que ter pressa. Mas o que você nos orienta? Eu falei: olha, eu não trabalho com essa faixa etária, não vou ficar com vocês, não vou cobrar consulta, então eu vou dizer aquilo que vocês querem que eu me coloque mais objetivamente. Eu não levaria de volta para o laboratório. Porque a primeira entrevista, como vocês estão me colocando, ela não é uma entrevista que tenha já alcançado um pouco mais de informações nesses 20 minutos que a gente está conversando. E que ela fizesse uma terapia convencional, para entender por que ela não está satisfeita com o corpo dela de menina. Ah, mas e depois, se ela menstruar, se ela criar seio, como é que vai ficar? Ela vai ficar traumatizada lá na frente? Eu falei: ela vai ficar traumatizada de todo jeito. Porém, vocês precisam entender que mais de 30% das crianças que colocam as suas questões dessa maneira, elas acabam espontaneamente, sem terapia nenhuma, sem tratamento nenhum, se encaminhando de uma maneira heterossexual. Só que aí ela já tem bloqueio hormonal, ela já tem uma pilosidade característica dos homens, ela já engrossou a voz, ela já teve todas as questões de hormônio, de bloqueio hormonal e, portanto, de uma ingestão de hormônio masculino maciça. Veja, de um jeito ou de outro ela vai ficar traumatizada. Mas hoje não é ela quem decide, hoje são vocês. E hoje vocês vão fazer o melhor que vocês puderem por ela. E isso vai esbarrar na visão que vocês têm, nas convicções que vocês têm e no amor que vocês têm. Porque também tem um detalhe: muitos que passam pela transição, que fazem a transição, que fazem o bloqueio hormonal e que fazem a cirurgia de redesignação, 30%, 40% se arrepende. E volta lá para o médico que fala: não tenho mais nada que fazer. Cortado já está, cortado não tem mais como fazer. Já tirou tua mama, ou já tirou seu pênis, enfim, não tem mais jeito. E esse é um índice de suicídio subnotificado, né? Mas que acontece quando a gente tem uma pesquisa mais aprofundada. Então, pelo que eu estou entendendo, a Ercília é contra. Outros vão dizer: não, ela deve ser a favor. E eu quero dizer para vocês que não é por omissão ou por ficar em cima do muro. Meu posicionamento, ele é um posicionamento no meu consultório que ele tem que ser um posicionamento profissional e ético. Sempre dentro de uma ética. E ético é dizer: olha, esses são os possíveis prós e esses são os possíveis contras. E esses são os problemas que serão enfrentados de toda maneira. Por quê? Porque a escolha nunca é minha. Mas com 11 anos de idade, eu penso que é muito prematuro iniciar um processo de bloqueio hormonal. Do menino não virar menino, né? não ter características masculinas, e as meninas de não terem características femininas. Então, são questões, né? São questões. Então, voltando um pouquinho aqui, uma empresária, uma dentista e uma gerente administrativa, 3 mulheres que decidiram quebrar barreiras
e que formalizaram o seu relacionamento num cartório do Rio de Janeiro em 2015. Como não existe um casamento formal, porque casamento civil, contrato de união estável, são documentos que não fazem parte do conceito propriamente dito, de conceito de casamento como sacramento, como diz a Igreja Católica. É um contrato de como vai funcionar aquele grupo, conforme nós já vimos algumas poucas definições. Então, se um grupo, e faz-se um contrato e diz, olha, tudo que nós comprarmos a partir dessa data vai ser colocado de tal maneira, vai ser rachado entre todos nós. São acordos, são contratos que podem ser feitos da maneira como diz a lei. Num documento escrito e assinado por essas 3 mulheres, que já viviam juntas há 3 anos, as noivas estabeleceram a separação de bens. Olha, nós vamos ter um regime de convivência, cada uma vai ser dona das suas coisas, nossos bens não vão comunicar, como muitos casais fazem. As noivas também declararam a intenção de uma delas disse, eu pretendo ter filho. De que maneira? Por inseminação artificial. Está lá no papel. Né? Por quê? Porque, olha, nós temos um documento, nós temos um relacionamento, e aí ela foi e engravidou de um sujeito lá fora. Então já está previsto no contrato, que é como nós vamos funcionar, que ela sim poderá ter seu filho, desde que seja por inseminação artificial. Afirmando ainda que a certidão de nascimento iria contemplar os apelidos das 3, o primeiro nome das 3. Né? Então, uma criança que, enfim, teria o nome das 3, como se as 3 fossem mães em que pese uma delas, né, ser a mãe oficial, também pode dizer. Porém, já existe novidade nesse campo, onde uma criança pode ser registrada no nome de 2 pais ou de 2 mães. Né? Mas aí a gente vai para Kardec. Na época de Kardec não existia a palavra poliamor. Esse é um termo novo. Na época de Kardec também não tinha a palavra inconsciente. Então, na questão 621 está lá. Onde está inscrita a lei de Deus? Está inscrita na consciência. Porém, a descrição equivale ao inconsciente. Né? Então, ele diz assim, na questão 701, qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? A resposta do Espírito da Verdade é assim, a poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. Ou seja, é parte de um estágio no caminho da evolução, que tende a se extinguir. O casamento, segundo as vistas de Deus, está com D minúsculo porque eu errei a digitação, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. E segundo o Espírito da Verdade, na poligamia não há afeição real, há uma sensualidade. É uma afirmação forte, porque aí Kardec coloca como é que fica a afeição, aí como é que fica o amor. E hoje o que a gente tem? Todas as formas de amor são válidas, né? Quase todas, não todas. Deve ser considerada como um uso ou uma legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco. Né? A poligamia, no entanto, ressurge, o nome agora é poliamor. E fica aí uma questão para a gente pensar. Por quê? Porque hoje, claramente, nós viemos trazer a discórdia, a espada e não a paz. Né? Por quê? Porque nós vamos refletir sobre isso. Então, olha, como um uso ou legislação especial. Como é que era isso nos primórdios dos tempos? Tinha um homem e um harém. E o objetivo não era amar todas as mulheres, era fortalecer aquele grupo com muitos e muitos filhos, para poder ter para guerrear, para proteger propriedades. Então tinha uma finalidade compatível com aquela época. Hoje nós temos essa finalidade
Para algumas pessoas a resposta vai ser sim, para outros vai dizer não. Né? Segundo Kardec, é isso. Então, fatores importantes nas relações familiares. O inconsciente, memória do que nós não lembramos, onde tem o que vem, o que virá, o que aconteceu. E essa é uma outra questão, né? É uma outra questão. Quando alguém chega com uma determinada queixa, por exemplo, na terapia, buscando terapia, o que essa pessoa traz? Isso é a maior dificuldade se você tiver uma visão espiritual. Por quê? Porque são tantos campos informacionais que a grande dificuldade é descobrir o que é daquela pessoa hoje. Por quê? Porque tem a questão do animismo. Não o animismo que assusta o centro espírita, o animismo que é da pessoa e que se manifesta de alguma maneira, mas ele não tem consciência. Ele não reconhece aquela vivência, mas é dele. Nós temos campos, que são os campos morfogenéticos da espécie humana, que nós herdamos gradativamente. Nós temos questões familiares, do inconsciente familiar, do coletivo. O que essa pessoa está trazendo para trabalhar? E eu tenho pensado, ela me traz a história da humanidade, a história da família dela. Ela verbaliza algo como ela vê, como ela sofre o impacto de todos esses campos, de todas essas informações. E às vezes eu pergunto, quando uma pessoa na família se cura, a família também se cura, porque estão todos conectados, todos fazem parte de um grande campo, de uma grande matriz de pensamento. Então, a rigor, nós poderíamos dizer, contanto que você se resolva em algumas questões, isso é válido. Por quê? Porque a gente acaba buscando pesquisas, e nós temos um grande pesquisador nos Estados Unidos que pesquisa sonhos que são sonhos daquela família. A família repete os sonhos. Ele sonha a mesma coisa. É possível que a gente também, que não faça parte do grupo de pesquisa, mas se for observar, nós sonhamos com coisas que as nossas famílias sonham. Como é que fica isso? Só para a gente entender que às vezes não é uma questão de achômetro, é uma questão de investigar um pouco mais profundamente. Espíritas instruí-vos. Por isso que eu brinco que o espiritismo não é para amador, porque já começa com essa história de espíritas instruí-vos. Então, a rigor, o espiritismo gradativamente vai se fundamentar naquela pessoa que busca entender as questões de maneira não dogmática, mas que tem que buscar a informação. Mas também não basta, então está descrito, para mim serve. Não, e o que eu faço com isso? Porque a pergunta é, este é o mundo, e o que eu faço com isso? Como é que eu me posiciono em relação a isso? Né? Então aqui tem algumas questões que a gente não vai aprofundar. Então, se nós temos a família como um projeto definido antes da reencarnação, e uma lei de atração, porque como é que vai escolher aquela mulher que vai causar uma série de problemas no meio de tantas outras? Ou o rapaz. Então, a princípio tudo é lindo, maravilhoso, mas no decorrer do relacionamento surgem as questões que deverão ser trabalhadas no contexto daquela família. E antes que vocês arrumem encrenca comigo, deixa eu só informar, sogra é para sempre, tá? Oi? Veja só, quando vocês vão buscar, isso é lei, né? Então, a partir do momento da união, a mãe do outro, portanto a sogra, ela passa a ter um papel equivalente ao de mãe. E se houver uma separação, o casal se separa, mas a sogra permanece. Então veja, sim, e com certeza está, né? Então veja
só, se é uma família que já tem um projeto definido, porque na visão espírita, nada é por acaso. Opa, deixa eu estou passando, opa, vai ter uma oportunidade de eu reencarnar, de eu renascer ali, que eu estou vendo que o casal já está se aproximando, deixa eu ir lá. Não é assim. Não existe improviso. Porém, a lei de atração, ela funciona o tempo todo. E qual é o filtro? É o filtro da nossa própria escolha, daquilo que eu considero bom para mim. Veja só, na questão da reencarnação de Segismundo lá em Missionários da Luz. Aquele casal, Raquel e Adelino, eles foram se trabalhando gradativamente, ele teve que se desarmar para receber Segismundo como seu filho, que ficou 50 anos na espiritualidade se trabalhando, porque havia assassinado o que seria seu pai, ajustes e reajustes, amigos e inimigos. Né? Essa definição do Emmanuel é preciosa. Como é que funcionaria isso? Ah, mas é que aquilo tem mais de 60 anos. Hoje, haveria um planejamento, é uma pergunta que eu faço para vocês. Haveria um planejamento reencarnatório para uma família tipo trisal ou quadrisal? Ou isso é a lei da atração que eu não consegui filtrar adequadamente? Ou são escolhas adultas que eu não consegui realizar? São questões. Né? Então, estabelecem um conjunto de regras definindo papéis, objetivos, ainda na espiritualidade, portanto, antes da reencarnação, onde cada membro da família tem o seu papel. Será que esses espíritos se reúnem lá, nós faremos um trisal, você será filho de um de nós? Será que as coisas são assim? Porque o que Kardec fala é que isso foi compatível em uma determinada época e que passaria com a evolução. E ele usa no passado, só que está acontecendo hoje. Então, também são questões. Papel da amizade, compartilhamento de competições. Não existem no mundo conjugações afetivas sem raízes nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas, assumidas em comum. Bem compatível, Emmanuel fala desse jeito em Vida e Sexo, bem compatível então com a definição que ele faz de família, organização de origem divina, blá, 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 blá. Então, quando nós falamos deste mundo, né, deste momento, nós temos um aprendizado de vivência coletiva que é compartilhar, é um ajudar o outro. A família nunca foi tão importante quanto hoje. Porque hoje as coisas estão muito ostensivas e este momento de transição, nós estamos vivendo uma transição desde sempre, mas agora ela está muito ostensiva, né? Tem uma coisa muito forte que está se organizando, que nós já estamos mergulhados nela. E eu costumo dizer que ninguém renasceu por acaso neste momento. Nós viemos com tarefas definidas, com papéis muito claros. E que nós precisamos, já que somos espíritas, ser coerentes com aquilo que a gente estuda, com aquilo que a gente aprende. Né? Por outro lado, não julgar. Por outro lado, não condenar. Por outro lado, manter o meu lugar de escolha e facilitar aos meus para que ele possa também ter a sua escolha bem fundamentada e não influenciada. Nós temos aí jogos extremamente violentos. Eu costumo dizer que qualquer garoto de 10, 11, 12 anos atira melhor do que muito atirador profissional, porque ele treina 3, 4 horas por dia determinados jogos de tiro. Decorrente disso, nós temos uma banalização da morte muito grande, um número muito grande de suicídios, porque não existe maturidade para lidar com todas as questões que estão sendo postas. Né? A droga é absolutamente legitimada no nosso país, nós não temos fronteiras. Qualquer pessoa que queira comprar drogas. Você sabe quando eu chego numa cidade para fazer palestra que vem esse tema, o que eu pergunto?
onde é que dá para comprar drogas aqui nesta cidade? Eu falo, eu só quero saber, né? Ah, não, a gente não sabe. Como que vocês não sabem? Como é que trabalha em centro espírita e não tem informação? Pois então eu vou dizer para vocês. Entra na internet, se quiser entra já. Coloca onde comprar balas e doces em São Paulo, na Lapa. Vai aparecer a padaria do fulano, a doceira que faz em casa, e vai aparecer também a bala, o doce, o pingo, que são os nomes que se dá para as drogas. E aí tem lá, WhatsApp tal, entregamos de moto, tem delivery. É preciso entender isso, porque senão fica todo mundo muito santo e a coisa comendo feia aí. E a gente fica num lugar de dizer, tem que fazer assim, tem que fazer assim, não tem nada não, tem que olhar sim como é que as coisas acontecem. Por quê? Porque eu não sou mais sabida. Certos temas ligados à droga já estão incorporados, e não é mediunicamente, né? Estão incorporados pelas crianças. Quando você está meio distraída, o que a criança fala? Ô bem, você não prestou atenção nisso? Ah, brisei. Vocês conhecem esse termo? É um termo decorrente do estado de alteração que a droga causa. Brisei. Ah, minha mãe brisou. Ou seja, ela voou. Ela desligou um pouco das coisas. Então, a terminologia, ela já está. E quando a gente usa a terminologia de uma maneira muito natural, de alguma forma nós naturalizamos comportamentos. Certo? Outra questão que também está muito complicada é a sexualização precoce das crianças, a erotização precoce. E isso todo dia. Isso todos os dias a gente vê. E uma coisa que é considerada bacana, legal, e aí nós temos um grande número de gestações não planejadas, que geram aborto, que geram uma série de coisas. Mas então não pode? Não, tem que. Como é que isso vai fazer? Como é que isso vai acontecer? É preciso prestar atenção nisso. Esses são temas que uma casa espírita tem que discutir. E não é discutir para encaretar. É discutir para orientar, para promover reflexões. Porque escolher pelo outro nós nunca poderemos. Não é para isso que a doutrina espírita serve. Ela é uma doutrina de libertação, porém, ela é uma doutrina de reflexão, de conscientização. Então, essa questão por exemplo, de orientação sexual, né? Hoje, uma grande maioria se diz bissexual. Sou bi. Quantos você tem? Eu tenho 11. E o que é ser bi? Eu gosto de meninas e meninos. Mas você já ficou com um com o outro? Não, eu só dei beijinho nas meninas. Onde que está? Como é que é isso? Então tem uma questão que a gente precisa entender. Quando eu não sei o que eu sou, serve qualquer coisa. Quando eu não sei o que eu sou, eu posso ser manipulada. É diferente de não saber. Por exemplo, eu tenho uma orientação, eu tenho desejos que eu não conheço muito bem, mas eu sei que eu tenho um encaminhamento. A outra é eu não sei o que eu sou. E aí, e também não é uma crítica, é uma constatação, porque eu também não sou juíza da vida de ninguém, mas já que eu vim aqui, eu resolvi olhar. O Gianecchini recentemente assumiu que é bissexual. Eu namoro rapazes e namoro moças. A Anitta acabou se livrando do Scooby e apareceu agarrada com uma bailarina do grupo dela e diz assim, olha, a gente fica, já tem um tempão. Então
De vez em quando ela namora com um, com outro, mas está lá com aquela moça também que estava numa foto passando a mão no traseiro dela. E aí, esses são os ídolos. E eu não estou criticando de que sejam pessoas maldosas. Eu estou dizendo, são esses os modelos que estão aí. Quando a novela aparece com 3 mulheres, pode ser uma escolha, eu quero viver de 3. Mas pode também ser uma questão que eu não tenha maturidade para saber exatamente o que eu quero. Eu posso ter uma necessidade de inclusão, uma insegurança, porque não é algo trabalhado. Ah, mas o casamento hétero também não é assim? Também é. Mas o que a gente está colocando é, qualquer que seja a situação, ela precisa ser bem analisada. Por quê? Porque são compromissos reencarnatórios, porque nós estamos hoje vivendo um momento especial. Metade da reencarnação, da maior parte das pessoas que estão aqui na sala, da próxima reencarnação já estão definidas as bases, os eixos reencarnatórios. E eu preciso saber o que eu quero. Né? A grande liberdade, o grande desaforo, como eu brinco, né, é você saber o que você quer e assumir isso. Mas eu tenho que saber o que eu quero. Porque se eu não sei, eu posso ser induzida, manipulada, e certos caminhos, às vezes, não tem volta. E eu não estou falando só de sexualidade. Eu estou falando do alto consumo de drogas que as pessoas têm. O grande número de acidentes de carro, também subnotificados, aparecem como acidente de carro, mas onde as pessoas estavam drogadas. Meninas que muitas vezes tomam uma bala, um doce, esses comprimidos de droga sintética, e vão dirigir, pegar uma serra e batem o carro. Foi um acidente ou não? Né? Ninguém fala o que está ali. Talvez não façam também uma autópsia, uma análise de vísceras para saber do que aquela pessoa morreu, porque é difícil lidar com isso. É muito difícil para pai e mãe entrar nesses conflitos, entrar nesses confrontos. Né? Então, nós temos aqui a questão do desejo, e o desejo, ele é algo quase que incontrolável, ele é um instinto. Né? O que vai controlar o desejo é a vontade, conforme diz Emmanuel no Pensamento e Vida também. O capítulo inteiro sobre a vontade, que é uma preciosidade. E a vontade é, eu tenho desejo, eu olho para mim e digo o que eu quero, o que é bom para mim, e eu escolho satisfazer ou não o meu desejo. Eu dou o exemplo dos chocolates. Chego aqui, ganho uma caixa de chocolates, olha e falo, não vai dar para todo mundo. Né? Então, eu vou falar, eu digo assim, eu vou me esconder ali e vou comer chocolate até, se eu vou ter dor de barriga, espinha, engordar, tá nem aí. Sou eu, o meu desejo e o objeto do meu desejo. Agora, se eu digo assim, olha, eu sou diabética, então eu não sei quanto é que é o tempo. Que a gente pegou às 8h15, 8h20, né? Até que horas vai? Tá. Bom, e aí o que acontece? Eu tenho o desejo e o objeto do meu desejo. Né? Ou eu assumo o desejo e não me preocupo com nada, ou eu vou perguntar o que é bom para mim. Eu digo, olha, bom para mim é 1 por dia. Bom para mim é 1 por semana. Bom para mim é um bombom nunca, porque eu não posso comer doce. Eu fiz uma escolha. Eu lidei com o meu desejo. Mas eu pensei, em primeiro lugar, o que é bom para mim. Né? Então, são essas questões, a questão do desejo. A prevenção de gravidez, e agora está sendo dito mais infecções sexualmente transmissíveis. A questão da promiscuidade, que também está acontecendo muito. Né? Então, essas doenças, elas estão ali. E a gente tem que ressaltar a importância do afeto e do respeito. Porque o amor é livre, mas o sexo... O amor é livre, mas o sexo, ele é compartilhado. Você pode amar quem você quiser. Mas, se a gente entrar no campo da energia sexual, como os livros espíritas caracterizam,
Nós temos ali uma definição de troca de energias perispirituais. Ah, então é bom, quanto mais promiscuidade. Pois é, não é bem assim não. Na verdade, o que a gente tem é algo pautado no afeto, algo pautado no respeito, em alguns casos até no amor, porque tudo é chamado de amor, onde um se torna um melhor doador de energia para o outro. Está escrito isso em Missionários também da Luz. Né? Sexo, orientação sexual, identidade de gênero. Né? Então, vamos lá. Para a gente entender o que é identidade, identidade é o que está na minha cabeça. Eu acho que eu sou um homem. Eu me sinto um homem. A orientação, ela é o que a pessoa sente por outra. Está ligada à atração, está ligada a afeto e sexualidade. E sexo é uma característica biológica de masculino e de feminino. Ou de intersexo, como já me perguntaram. Então nós temos aí o que é sexo, a questão do macho e da fêmea, o gênero, que é o que identifica e diferencia os homens e as mulheres, e é considerado então como se fosse construído por um papel social. Ok, isso é uma definição. Há controvérsias. Há controvérsias. Então, o que acontece? Também tem uma pesquisa muito interessante que foi realizada na Dinamarca, que tinha um grupo muito firme, não sei nem se está aí, depois eu vejo. O pesquisador foi conversar com o pessoal que falava da ideologia de gênero, ou seja, a criança ser criada sem que ela seja tratada nem como menino ou menina, e que em algum momento ela definiria o que ela é. E o pesquisador foi atrás dessa pessoa e ouviu toda essa história e foi num outro grupo que tinha uma visão diferente. E aí ele colocou crianças pequenas, brinquedos de menina e brinquedos de menino, e soltou a criança. E a menina, foi quase que automaticamente pelo brincar com as coisas de menina. E o menino, automaticamente pelos meninos. Bom, ok. Voltou lá no da ideologia. Claro, ele já está contaminado socialmente. Essa construção social já está afetando. Então tá bom, vamos pegar crianças mais jovens. Até que ele chegou a crianças de 3 dias. Que a gente sabe que talvez enxergue um pouco menos, mas enfim, pegava esses tais brinquedos, naturalmente com a autorização dos pais, e observavam a mirada, o olhar. E a menina tinha interesse por essas coisas e o menino tinha interesse por outro tipo de brinquedo. Enfim, não houve um acordo, mas o que a gente sabe é que nada está definido. Aqui também temos Pensamento e Vida do Emmanuel, vamos passar um pouquinho. E aí a gente pergunta, né, qual é o objetivo da reencarnação? Kardec diz que é expiação, que não é necessariamente a questão dos sofrimentos, mas do entendimento do sofrimento pessoal e do outro. Melhoramento progressivo da humanidade, porque se não for assim não tem justiça. E aí temos uma fala de Emmanuel que diz assim, é dessa maneira que comumente, frequentemente renascemos na Terra, segundo as nossas dívidas, ou seja, aquilo que eu tenho que resolver, ou conforme as nossas necessidades, assimilando para esse fim a essência genética daqueles que nos afinam com o modo de proceder e de ser. Então, tem aí algumas questões. Ou seja, nós temos só 2 corpos, em que pese o intersexo, né, o hermafroditismo, que tem ali condições de genitália que tanto podem ser direcionadas para um lado como para o outro. Mas aí a gente perde alguma coisa que é a identidade de gênero. Porque às vezes nasce com 2 sexos e para facilitar, porque a cirurgia de ablação do pênis é mais simples do que construir uma vagina numa criança, e aí a pessoa fala, olha, cortou errado, porque eu era um menino.
Então hoje não se faz mais, não se sugere mais essa cirurgia tão precocemente, até que a pessoa defina o que ela é. Veja como está complicado, né? Então nós temos aqui, para a gente quase que fechar a nossa reflexão, um texto que está... a mente infantil absorve os reflexos das mentes que a rodeiam, fixando-os em si próprias como elementos básicos de conduta. Acham-se à mercê dos moldes espirituais dos que lhe tecem o berço. E nós sabemos que mesmo na vida, desde a vida intrauterina, existe um psiquismo fetal que não absorve racionalmente, mas que absorve tudo o que acontece ao seu redor. E o que a gente sempre sugere é que haja o evangelho no lar durante toda a gravidez, o necessário também o tratamento espiritual, o reforço espiritual para fortalecer, amparar melhor aquele espírito que está vindo, né? Para dar melhores condições para ele de reingresso na matéria, mas a criança precisa de um molde, ela precisa de um modelo. A tendência é isso acontecer. Bom, e onde é que a gente fica? Né? Então tem aqui algumas questões. Qual é o grau de consciência de um casal que se dispõe a ter filhos e a criar uma família? É porque é bonitinho? É porque eu preciso me realizar? Ou eu tenho consciência de que a coisa é muito mais racional, dizendo eu estou pronto para realizar uma determinada tarefa? Porque nós, com esses temas, a gente está jogando, mas eles precisariam ser aprofundados com horas e horas de estudos e de literatura espírita, por exemplo, de psicologia e com as informações que estão por aí. Então hoje é só para dar um susto, que afinal essa é a função da palestra, né? Será que eu me disponho a trabalhar, eu estou buscando a trabalhar, ter realização, que é um desejo muito legítimo de me realizar? Vai além do desejo? Entra no campo da vontade? Será que eu tenho tempo para prestar atenção nas tendências que esses espíritos que reencarnam a partir de mim ou ao meu redor, que eles trazem? Eu tenho tempo para lidar com a criança? Porque afinal de contas é assim, por que você quer ter filhos? Você não tem tempo para ser mãe, você não tem tempo para ser pai. Porque aí tem o filho. E aí começa a peregrinação. Onde que eu vou colocar essa criança? Porque eu não tenho espaço para ela. Uma vez uma moça me procurou e ela falava, eu não consigo engravidar, eu engravido, eu aborto, tal, já tinha feito tudo. E ela me contou a rotina dela. Eu falei, mas onde cabe uma criança aí? Será que isso não justifica seu aborto espontâneo? Não cabe uma criança na sua vida. Você não abre mão de nada. Ela falou, então, mas o meu marido acha que eu poderia abrir mão de algumas coisas. Eu falei, sim, mas você não abre. Qual é o diálogo que vocês estão tendo para caber uma criança na vida de vocês? E à medida que ela ficou com bastante raiva de mim, ela acabou pensando nas questões e começou a organizar a vida dela para ter a realização que ela queria ter. E se organizou, porque filho dá trabalho. E filho é para sempre. Não tem, eu posso perguntar para qualquer pessoa de vocês que fala assim, olha, eu tenho um filho de 30, 40 anos. É para sempre, a pessoa vai precisar, vai recorrer e nós estaremos sempre ali como nossas mães também estiveram. Então, filho é para sempre. Só que tem amigo e inimigo, ajuste e reajuste. E é dessa maneira divina de reencontro e de propósitos e do trabalho que se faz no campo dos nossos territórios íntimos, de nos melhorarmos gradativamente, de nos tornarmos espíritos adultos e não birrentos. Que eu também vejo o pai que o filho grita, chora, esperneia, e ele fala também, os dois ficam com a mesma idade. Né? Então,
nós temos aí a questão da orientação, de prestar atenção, dar conta das próprias carências. Os pais hoje em dia colaboram bastante, né? E ninguém dorme, né? Porque a criança chora à noite, quer mamar. Às vezes o lar está um pouquinho mais desestruturado, então a criança ninguém dorme, né? Então veja só, tem uma porção de questões que estão aí para a gente pensar. Então, cada vez que a gente fala de família e desses modelos todos que nós apenas pincelamos, nós temos o quê? Valores. O valor do perdão, do amor, da amizade, da paciência, do respeito, da compreensão, da tolerância, da alegria. São valores, né? E também essas questões dos modelos que nós estamos tratando brevemente hoje, eu acho que vale a pena discutir essas questões desde pequenos. As crianças estão, né, nós não estamos falando de adolescente, porque adolescente ainda está no final da infância, que estão começando a ter uma vida sexual, que estão começando a ter uma vida sexual com 12 anos. Eu não estou falando, é criança da nossa casa mesmo, criança do nosso grupo. E aí tem mães que têm assim horror a tocar no assunto. Imagina, a definição é: adolescente é uma criança peluda. Oi? Né? Sim, se é uma criança peluda tem hormônio. Vai lá, orienta. Mas aí, precisa usar preservativo? Sim, mas precisa explicar para esse menino o que acontece. E que ele ainda está em formação. O seu corpo está em formação. Ele não adquiriu a maturidade dos seus órgãos. O trato é outro. Mas ela engravida e ele engravida. Porque as meninas estão menstruando cada vez mais cedo. Antigamente era com 14 anos. Hoje com 10, 11 anos as meninas já estão menstruando. Por quê? Porque existe um estímulo precoce. E o corpo responde a isso. E aí tem hormônio, e aí você encontra uma menina de 12 anos, sem maturidade emocional, mas com o desejo bastante aflorado. E com o reforço positivo, ela tem que dar uma resposta para as amigas de que ela já transa. Porque isso aprova socialmente. E o menino com 12, 13 anos, ele tem que dar conta do recado, morrendo de medo. Por quê? Porque senão ele vai ser apedrejado pelos colegas, que vão mentir para ele que dão conta do recado. Então é uma mentira muito grande. Mas os meninos se sentem ansiosos. Como é que eu vou dar conta? Ela já é grande. Você não tem que dar conta. Você tem que explicar. Mas aí como é que eu fico? Pois é, se você quer assumir de ter um relacionamento sexual, pressupõe-se que você já seja homem o suficiente para também falar o que é bom para você, o que você quer e quais os limites que você vai colocar. Então, assim, esse é o mundo. Esse é o mundo. É disso que nós estamos tratando. Desses novos modelos, dessa precocidade, da imaturidade emocional, mas da cobrança de um comportamento que ninguém está pronto para exercer, da promiscuidade, das doenças, porque afinal de contas não sabe nem como usar um preservativo, né? E aí vai para a psicóloga. Vai para a psicóloga. Por quê? Porque os pais não conseguem conversar sobre isso. Os pais têm dificuldade de tratar desse assunto. Têm medo. Não é por maldade. Os pais têm medo de tratar desses assuntos. Então tem aí uma série de coisas. Quando a gente fala deste modelo, daquele modelo, do outro, um casal homoafetivo, é um trisal, é um quadrisal, o que é isso? Nós estamos falando de como a pessoa, aquele espírito vai ter que olhar para tudo isso e dizer: isso é bom para mim, isso vai me completar. É por aqui que eu tenho que começar, não pautada por carência, por imaturidade, por cobrança de um modelo de sociedade que cada vez cobra mais cedo. Tem garotas hoje que... algumas que às vezes elas chegam e falam: eu vou pedir para o meu melhor amigo para a gente transar, porque eu tenho que me livrar dessa virgindade. E pede, o amigo cumpre com o recado e fica tudo bem.
Acabou também, não tem um vínculo afetivo nesse campo, um compromisso sexual. É a quebração de galho de um para o outro. Né? Então, assim, né? Vamos fazer, eu preciso começar, porque as outras já começaram. E aí começa num modelo sem afeto. O que eu digo? Calma. É algo que você vai fazer levando uma boa imagem disso para frente. Você pega um menino de 12, 13, 14 anos, sei lá, 12 anos. Acho que todo mundo aqui é adulto, né? Então veja, qual o preservativo que ele vai usar? Porque ele não está com o corpo dele pronto. Ele corre o risco de engravidar a menina logo de cara. De não saber o que fazer. Então, como é que ele vai lidar com essa pressão? Isso hoje é matéria de centro espírita, senão eu não teria sido convidado para falar dessas coisas. Era isso, Edeusa? Pois é, me botou em má situação, estou devolvendo para vocês. Né, Neide? São questões que a gente precisa trabalhar melhor. Porque a gente tem mocidade espírita, tem evangelização, as coisas estão começando mais cedo, às vezes o evangelizador acha que são todos anjinhos, depois eles vêm e perguntam para a gente, olha, isso e aquilo, como é que fica? Porque o psicólogo nunca é visto como anjinho. Né? Então tem aí questões que eu acho que precisam ser aprofundadas seguramente, merecem ser aprofundadas, fazem parte da capacitação dos trabalhadores das casas espíritas, fazem parte do alerta que se dá às pessoas que buscam conforto, esclarecimento nas casas espíritas e assim também coragem dos dirigentes para abordar temas que são temas que envolvem uma outra reflexão, uma outra maturidade. Mas a gente precisa olhar o que está acontecendo. Certo? Muita paz a todos. Foi suave para vocês ou foi não suave para vocês? Não suave. Imagina. Oi? Necessário. E eu sempre me coloco à disposição, de acordo com uma marcação prévia, com agendamento, para fazer esses seminários para as casas espíritas com mais tempo e com discussão entre todo mundo. Tá bom? Um beijão para todo mundo. Em nome da Sociedade de Estudos Espíritas 3 de outubro e da Semana 3 de outubro, a gente quer oferecer para você uma pequena lembrança para demonstrar o nosso carinho, o nosso agradecimento por você ter vindo aqui hoje. Muito obrigada, Ercília. Que Deus te abençoe com muita saúde, viu? Não entendi. É para descer? Descer. Fica lá na cadeira. Ou fica aqui? Não, fica aqui, fica aqui. Bom, gente, eu acho que todo mundo aprendeu alguma coisa com a Ercília hoje. Foi uma aula de vida para todos nós, porque nós sabemos que nós somos seres de dois sexos, masculino e feminino, e nós temos uma confusão muito grande que cria problemas de diversas formas. E são os problemas que são levados às pessoas que tratam da mente, do equilíbrio espiritual. E Ercília, como espírita e como psicóloga, está capacitada a ajudar todo mundo nesses problemas. E ela tem uma vida bem puxadinha, porque não faltam pacientes, né, Ercília? E mais as aulas que ela dá, as conferências, como ela veio aqui hoje, nos iluminar com seu conhecimento e sabedoria, em assuntos que muitas vezes nós temos dificuldade em tratar, em falar abertamente, quando nós deveríamos expor os nossos problemas, nossas dificuldades, a quem tem condição de ajudar. Então, gente, é importante lembrarmos que nós somos espíritos a caminho da perfeição, a caminho da melhoria, do progresso
espiritual. E não estamos aqui já com diploma na mão de que nós sabemos tudo. Estamos aqui para aprender. E aquilo que nós não sabemos, precisamos aproveitar as pessoas que têm condição de nos ajudar. Como a Ercília fez aqui hoje, acredito que todos nós fomos ajudados. Então, eu agradeço em nome de todos nós, daqui da casa, a sua presença e aquilo que você nos trouxe de conhecimento sobre o assunto. E agora eu convido o nosso músico a tocar mais uma musiquinha para encerrar. Claro. Deixa a Ercília falar. Bom, gente, vocês não sei se estão acompanhando, o Movimento Espírita está fazendo a virada espiritual, começa amanhã. Então, várias atividades que vão começar a ser realizadas, e a ABRAP, né, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, vai trabalhar o filme Nasce uma Estrela, e que tem uma série de subtemas: suicídio infantil, nós temos aí traumas infantis, dependência química, amor, insegurança, e nós vamos trabalhar esse filme amanhã na ABRAP, gratuitamente, às 17 horas, é só chegar. A ideia é das 17 às 19 horas, depois nós vamos para a USE, lá em Santana, para ficarmos falando com o povo, convidando, dizendo o que vai acontecer, e várias atividades que estarão aí na virada espiritual. O endereço da ABRAP, Rua Teodoro Sampaio, 417, Conjunto 82. É na Teodoro, quase esquina com Oscar Freire, porém na Teodoro. Tem a Caixa Econômica na esquina, é no prédio pegado. Ei, vamos lá, pessoal, cantar um pouquinho? Pode encerrar com chave de ouro. Já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Vamos lá, só o amor já se fez, a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que este canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão, dividir o pão. Vamos lá, gente. Só o amor muda o que já se fez. A força da paz junta todos outra vez. Já é hora de acender a chama da vida e fazer a
feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz, inteira feliz, inteira feliz, inteira feliz. Obrigado.